Bom dia, meus irmãos. Vamos trazer hoje mais uma palavra de Deus para a tua vida. E o nosso maná do dia hoje está em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6. E diz: Ensina a criança o caminho, ou no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? É um conselho que Deus nos dá. É uma alerta de como nós devemos proceder na criação e na geração dos nossos filhos, tanto naturais como filhos espirituais. No Sermão do Monte, Jesus tem essa preocupação. No capítulo 5, 6 e 7 é pura instrução. Jesus, ele não somente anda com seus discípulos, não somente ele faz os seus milagres e conta as suas parábolas, ele para, senta e vai falar a respeito de princípios, de valores, de como o reino de Deus deveria funcionar. Então esse reino existe hoje da mesma maneira que os discípulos foram instruídos. Nós também devemos instruir os nossos. E aqui fala de filhos espirituais, mas também fala de filhos naturais. Então os nossos filhos espirituais, nós precisamos entender que eles precisam se alimentar diariamente dessa palavra. Por quê? Porque haverá momentos em que eles precisarão dela para sobreviver. Eles precisarão dela para tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. Então significa que os nossos filhos precisam sobreviver na nossa ausência. Porque infelizmente nós não vivemos o tempo inteiro no templo. A nossa casa de habitação não é o templo. Então há momentos em que nós vamos para a nossa casa, há momentos em que nós estamos no trabalho, que nós estamos na escola, que nós estamos nos divertindo em algum lugar. E não é porque nós não estamos no templo que muda a nossa vida. Não é porque não estamos agora no templo porque mudam os nossos princípios ou que mudemos os nossos valores. Não. Os valores e os princípios que nós temos é a roupa que nós vestimos. Então, em qualquer lugar onde nós formos, isso deve manter. Mas o problema é que nós iremos nos relacionar lá fora com muitas pessoas que não pensam e que não agem da mesma maneira que nós. Então, eu e você somos maduros e nós sabemos muito bem fazer as nossas escolhas e direcionar os nossos caminhos. Mas a pergunta que eu faço: e os nossos filhos? Os nossos filhos, eles pensam e refletem e agem da mesma maneira que nós? Na nossa ausência, eles são da mesma maneira que o são quando estão conosco? Então, o que eu vejo aqui dizendo claramente é: ensina o teu filho as lições da vida. Ensina ele grandes lições que eles vão levar para a vida. Na tua ausência, eles irão sobreviver baseado naquilo que eles aprenderam contigo. Muitos dos nossos filhos, tanto naturais como os espirituais, pode chegar algum momento em que eles se afastarão do caminho. E às vezes sem mesmo eu falar alguma coisa, mesmo que eu não diga nada, vai existir uma palavra lá no fundo, guardada no íntimo dele. E essa palavra é que vai admoestá-lo. Essa palavra é que vai constranger o seu coração para que ele retorne e volte ao princípio de tudo. E olha que eu não estou falando de instrução no sentido de você levar o teu filho para a igreja. Porque esse tem sido o nosso grande erro. Nós levamos os nossos filhos para a igreja, mas não levamos os nossos filhos a Cristo. Porque se nós decidimos levar o nosso filho para a igreja, um dia ele pode sair dela. Mas se nós levarmos o nosso filho a Cristo, com certeza um dia ele vai encontrar uma igreja em que congregue e que sirva a Deus no seu reino. Então a nossa preocupação é dar instrução aos filhos enquanto podemos. Não tenho orgulho de dizer que o meu filho não sofre o que eu sofri. Meu filho não vai viver o que eu vivi. Pois eu te digo que é bom que o teu filho viva tudo aquilo que você viveu, enquanto você está próximo dele, enquanto você está perto dele.
Deixa o teu filho viver as experiências que você viveu, contigo próximo, do lado, para dar um conselho, para sustentar, para erguer quando ele cair, para ajudar ele se colocar em pé outra vez. Se nós não ensinamos os nossos filhos o caminho que eles devem andar agora, enquanto nós estamos aqui, na nossa ausência, eles poderão cair e não mais se levantar. E a instrução que eu vejo que Provérbio nos dá é justamente essa. E às vezes nós arrastamos os nossos filhos para a igreja, mas esquecemos de instruí-los em casa. O teu filho precisa entender princípios e valores, ele precisa entender como funciona o reino, ele precisa entender como funciona a sua casa, ele precisa entender como funciona a escola. Em cada um desses lugares existem modelos de autoridade, existem as pessoas que ali regem esse ambiente, e eles precisam entender isso. Então os teus filhos precisam de você. Não é à toa que Deus deu a cada filho um pai e uma mãe. Então que nós entendamos hoje que isso é necessário, é primordial. Ensina o teu filho o caminho que ele precisa e deve andar agora. E eu não falo apenas de filhos naturais, eu falo dos nossos filhos espirituais que se converteram. Converteu, mudou o pensamento, mudou a direção que pensava e a direção em que agia. Agora é preciso dar instrução. Tirou-se a instrução antiga, agora é preciso colocar uma nova instrução. Tirou o entendimento antigo, é preciso agora dar um outro entendimento. Mudou os valores, tirou os antigos, agora é preciso colocar valores novos. Se você ensinar o teu filho no caminho em que ele deve andar, ainda quando for velho, ele vai se recordar daquilo que ele aprendeu contigo. Então não perca tempo, aproveite o tempo que Deus deu para você instruir os seus. E essa é a palavra que Deus tem hoje para a tua vida. Esse é o Maná do dia hoje, mas amanhã nós estaremos aqui trazendo mais uma vez uma palavra de Deus para o teu coração. Fiquem com Deus e até amanhã.